Olá a todos. Vamos então fechar aqui esses conteúdos de português, fazendo essa aula sobre os gêneros e tipos textuais, tá? Conforme eu já tinha comentado com vocês, não tem nada no edital que fale sobre gêneros textuais ou tipos textuais, mas observando várias questões, eu vi lá que às vezes cai uma ou outra questão, tá? Falando a respeito de tipos textuais, na verdade, assim, pedindo para identificar uma característica ou outra, tentando fazer ali uma certa confusão na cabeça do candidato, envolvendo tipos textuais, né? Por exemplo, pega ali um texto que tem ali toda uma estrutura de carta, tá? E coloca ali que aquilo é uma reportagem, vamos supor, tá? Então tem ali uma certa confusão, né, que eles tentam fazer. Então essa aula é para isso, é para mostrar um básico dos gêneros, tá? Aqui não vou falar de nenhum gênero relacionado à poesia, tá? Porque isso aí é bem específico. Então, é mesmo só os tipos e os gêneros textuais, tá? Os em prosa. Vou pegar aqui a minha tela para compartilhar com vocês. Então, esses aqui são os nossos slides, tá? Tipos e gêneros textuais. Os tipos textuais, eles são, assim, eles são mais amplos, tá? Então, eles são uma categoria maior, tá? Os gêneros textuais, não. Eles são pequenos e são vários. Existem muitos gêneros textuais, tá? Já os tipos, não. Eles são divididos em algumas categorias maiores, tá? Então, as tipologias ou tipos textuais são as diferentes formas que um texto pode apresentar, visando responder às intenções comunicativas. Então, qual que é o objetivo do seu texto? É narrar? É descrever? É argumentar? É dar instruções? Tá? Basicamente, os tipos textuais, eles são divididos assim: gêneros do narrar, gêneros do descrever, gêneros do argumentar e gêneros do instruir, tá? E dentro desses gêneros, tem outro que eu tô esquecendo, mas lá na frente a gente vai ver. E dentro desses gêneros, tá? Dentro desses tipos textuais, tá? É que tem todos os gêneros. Então, carta é gênero, receita é gênero, bula de remédio é gênero, tá? Reportagem, notícia, um blog é um gênero. Aí aqui, ó. São esses os tipos textuais. Varia de uma gramática para outra, tá? Mas a maioria tem pelo menos o narrar, descrever, argumentar e instruir. Texto narrativo são todos os gêneros que contam histórias, tá? Então, romances, contos, fábulas, lendas. O descritivo, tá? Vai descrever ações, tá? Então, por exemplo, um cardápio, ele é um gênero mais descritivo, tá? Porque vai ter lá o menu do restaurante e dentro do menu vai ter o cardápio e o que vai naquele pedido que você quer fazer. Então, se você vai ver uma lanchonete, vários lanches que estão ali à venda, tá? Vai estar descrito o que tem em cada lanche, tá? O dissertativo, expositivo e argumentativo expõe e argumenta, tá? Então, vai expor uma ideia e argumentar com o objetivo de convencer, tá? Dissertativa, a gente tem que gêneros, que tipo de textos a gente tem?
A gente tem as dissertações, essas que a gente faz em vestibular, tá? Ou em concurso, ou em entrevista de emprego, tá? Tem as dissertações acadêmicas, né? Que você faz ali defendendo uma ideia. E o expositivo, tá? E o injuntivo e o prescritivo. Naquela hora lá atrás, eu falei para vocês 4 só, né? Eu estava esquecendo de um. O narração, descrição e dissertação, esses aí vai ter em qualquer gramática, tá? Elas são um consenso. Aí, o expositivo e esse injuntivo e prescritivo é que às vezes varia de uma gramática para outra, tá? O injuntivo e o prescritivo dá ordens, tá? Ou orientações de como você deve fazer alguma coisa, tá? E o expositivo expõe fatos, expõe, por exemplo, uma lista de supermercado. Ela é expositiva e descritiva, tá? O gênero lista, tá? Ela vai ser expositiva e descritiva. Vai descrever itens, vai expor itens. Gêneros textuais. Aqui a gente entra dentro da função social. Qual que é o objetivo desse seu texto? É informar? É entreter? É divertir, que é o mesmo que entreter, né? É argumentar, tá? Enfim, os gêneros textuais, eles têm uma função social, tá? Ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação, apresentam uma situação, uma intenção comunicativa bem definida. Um gênero textual se adequa ao uso que se faz dele, principalmente ao objetivo do texto, ao emissor e ao receptor da mensagem e ao contexto em que se realiza, tá? Então, a gente utiliza na sala de aula diversos gêneros, tá? Em diversas situações, a gente tem que apresentar vários gêneros para o aluno, tá? Então, desde um gênero mais simples, como uma receita de bolo, né? Fazer ali uma pequena receita com o aluno, se conseguir fazer, né? Até algo um pouco mais complexo, que dependendo da idade, eles não vão entender, como uma notícia, uma reportagem, tá? Então, os gêneros textuais, eles têm função social, tá? Então, o gênero receita, ele vai ter a função social de ensinar a fazer, dar instruções de como fazer uma receita, tá? O gênero notícia, ele tem a função social de informar sobre um acontecimento imediato do cotidiano e, como é que eu posso dizer? A notícia, o tempo de duração dela, daquele assunto, é mais curto. Eu não estou achando a palavra certa para falar para vocês, tá? Mas, por exemplo, assim, se você fala de um crime, tá? Um assassinato que aconteceu, você dá a notícia sobre esse assassinato, aquilo, ele tem uma duração curta. Amanhã ninguém mais lembra, ou daqui uma semana ninguém mais lembra daquele assassinato que aconteceu. Então, essa notícia, ela perde valor, tá? Depois de um tempo, ela passa a não ter mais valor, porque é uma notícia que apenas deu uma informação sobre um determinado assassinato. Agora, uma reportagem, não. Uma reportagem, ela é mais longa, tá? E ela vai falar não sobre um determinado assassinato que ocorreu, mas ela vai falar sobre o aumento da criminalidade no Brasil. Ou seja, isso aí é algo que é para sempre. Para sempre essa reportagem pode ficar guardada, tá? Para ser lembrada. Olha, no ano de 2021, foi feita uma reportagem sobre o aumento da criminalidade no Brasil. E essas eram as informações que se tinha na época sobre isso, tá? Então, a notícia, ela é menor, a reportagem é mais ampla, tá? Ela tem um alcance maior. A notícia tem um alcance menor. Então, ó, tudo isso aqui, tô falando para vocês a função social, tá? Gêneros textuais, eles têm uma função social, eles têm um objetivo, tá? Agora aqui, ó. A narração, os principais, tá? Gêneros que a gente tem na narração é romance, conto, fábula, lenda, novela e crônica, tá?
o objetivo de uma narração é contar uma história através de uma sequência de ações, tá? Então, o que não pode faltar num texto narrativo? O narrador, tá? Primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa é quando é o narrador personagem. Eu vou narrar a história que está acontecendo comigo. Então, um exemplo. Eu levantei cedo hoje e fui passear com meu cachorro na rua. Mas tivemos que voltar correndo, pois havia outros cachorros na rua e eles eram ferozes. Narrador personagem. Eu tô contando a minha história. Narrador observador, que é o em terceira pessoa. A Fabiana levantou cedo, pegou o seu cachorro e foi passear na rua com ele. Mas eles tiveram que voltar correndo, pois havia vários outros cachorros ferozes na rua. Então, aqui agora é o narrador em terceira pessoa, ele observa o nosso personagem e conta a história dele. Que mais que não pode faltar no texto narrativo? É espaço, onde está acontecendo isso, onde está acontecendo essa história, tá? Tempo, está acontecendo nesse século, no século passado, é um romance ambientado no século XIV, tá? É um conto e está acontecendo de manhã, por exemplo, a minha historinha curtinha de que eu fui passear com um cachorro, está acontecendo de manhã. Como que a gente identifica isso? Levantei cedo e fui passear com um cachorro. Esse é o tempo de manhã, tá? Tempo da manhã. Então, ó, espaço, o local, tempo, pode ser desde século passado, esse século, esse ano, como pode ser um determinado horário, o personagem, que é a Fabiana e o cachorro, tá? O enredo, a história, o que está acontecendo, é o passeio com o cachorro, tá? É o casamento, é uma viagem para a Europa de navio, tá? O que está acontecendo? O enredo. Aí agora aqui, ó, tem os gêneros, tá? Romance e crônica, eles estão mais afastados aqui, porque a crônica, ela se aproxima muito do jornal, do gênero do jornal, até porque ela é veiculada em jornais também. A crônica, ela fala de fatos do dia a dia, tá? Então, por exemplo, se você abre um jornal impresso, um jornal online, você pode lá achar lá uma crônica falando sobre... Deixa eu pensar aqui, uma crônica. Porque ela tem que falar sobre algo de importância social, a crônica, tá? Então, vamos supor, a gente tá numa cidade grande, tá? Que tem metrô. Vamos falar assim, vai ter uma crônica falando a respeito do distanciamento social no metrô, nas grandes cidades, tá? Então, a pessoa vai inventar personagens, vai inventar um espaço, vai inventar um enredo, tá? Para escrever a crônica. Mas ela vai falar de um assunto que é real, é verdadeiro, tá? Aí aqui o romance é uma narrativa longa, tá? Normalmente dividida em capítulos, tá? Se for ter alguma coisa de romance na prova, vai ser apenas um pequeno fragmento, tá? Para analisar alguma coisa dentro dele, tá? Lenda e fábula, eu deixei eles mais juntinhos, porque a lenda, ela fala de personagens fantasiosos, tá? Por exemplo, pode falar de personagens do folclore, tá? Da mitologia grega, pode falar de personagens fantásticos, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, tá? Personagens fantásticos ali, tá? Leão, guarda-roupa e a feiticeira, tá? A fábula, ela é caracterizada por ter uma moral, então, viu lá no gênero que você tá lendo, que tem moral, gente, é fábula. Tem moral, é fábula. E a fábula, ela tem que ter animais que falam e se comportam como seres humanos, tá? Esses animais, normalmente, eles vão aprender alguma coisa, como a fábula da cigarra e da formiga, que a cigarra aprende que tem que trabalhar também para juntar para o inverno, tá? Aí a novela e o conto estão mais próximos aqui, tá? A novela mais próxima do romance, porque a novela, ela é um pouco longa,
mais curta que o romance, tá? Mas ela é longa. E o conto é a história curta, tá? Pode ter... Normalmente vai ter assuntos fictícios, tá? Que não são reais, tá bom? Poucos personagens, tá? Normalmente acontece num único núcleo, tá? Tem apenas um núcleo e acontece num único espaço. Então, pode ter uma crônica aí, pode ter um conto aí falando sobre uma conversa entre um pai e uma filha, tá? Por exemplo, tem um conto que eu li recentemente com os meus alunos, que era uma filha pedindo para o pai dinheiro, né? Para comprar alguma coisa para ela. E o conto inteiro se desenrola assim, dessa forma, tá? Essa filha pedindo dinheiro para esse pai para comprar alguma coisa para ela. Ou seja, esse conto inteiro, ele aconteceu na sala da casa dessa família ou na cozinha, tá? E girou em torno, o enredo desse conto foi a compra da roupa que essa menina queria. Girou o conto inteiro, o enredo do conto todo girou em torno desse assunto. Comprar a roupa. A menina queria comprar a roupa e ela conversava com o pai sobre isso. Aí aqui, ó. O que tem que ter num texto narrativo? Personagens, tempo, narrador. Ó, aqui tá com uma outra descrição, tá? Ó, narrador personagem é o em primeira pessoa. Eu narrando a história que está acontecendo comigo. O narrador onisciente, tá? É o em terceira pessoa. E o observador também, tá, gente? É o em terceira pessoa. Então, ó, onisciente e observador é terceira pessoa. A diferença tá que o observador, ele observa os personagens. Ele apenas observa de longe o personagem. O onisciente não. Além de observar, ele conhece tudo o que o personagem sente, tudo que ele pensa, tá? Então, por exemplo, se ele tá ali observando esse personagem que tá numa ponte, tá observando um rio, se você é o narrador só observador, você pode apenas narrar, tá? Que Jorge está ali na ponte, acima do rio, observando as águas do rio. E aí não tem mais profundidade. Se você é o narrador observador onisciente, você sabe o que o personagem está pensando. Então você vai além. Então você coloca assim: Jorge está ali naquela ponte, em cima do rio, observando as águas. Jorge pensa em se matar. Jorge está muito triste porque Suzana o abandonou, tá? Então você já mergulhou no sentimento do personagem. Espaço, o local onde está acontecendo, enredo, a história. Dentro do enredo, tá? Aí, dentro de qualquer gênero narrativo, no enredo a gente vai ter apresentação, que é o início, tá? Complicação, que é um problema que está acontecendo. Clímax, o ponto alto da história. Aquele ponto que você pensa, nossa, e agora? Será que ele pula? Será que ele não pula? E o desfecho, tá? Num romance, tudo isso vai acontecer de forma maior, mais bem desenrolada, tá? Se for um conto, vai ser tudo muito rápido, tá? Apresentação, complicação, clímax, desfecho. Descritivo. Diário, relato de viagem, folheto turístico, cardápio de restaurante, tá? A principal função é descrever, tá? Para o leitor alguma coisa, um objeto, tá? A descrição ela pode ser mais objetiva ou subjetiva, focando apenas no que for mais importante ou nos detalhes específicos, tá? Aí, gente, dentro de um romance, por exemplo, vai ter descrição, tá? Dentro de uma crônica, pode ter descrição, tá? Os gêneros que são somente descritivos, praticamente somente descritivos, vai ser o quê? Um cardápio. Um cardápio de restaurante vai ser basicamente descritivo, tá? Ou um anúncio de classificado.
Aí esse sim vai ser descritivo. O folheto turístico, ele já não é totalmente descritivo, porque vai descrever o local, mas vai ter lá alguns elementos para convencer você a visitar aquele lugar. Então vai ter lá escrito: as praias do Nordeste são praias bonitas, paradisíacas. Você precisa vir aqui conhecer essa maravilha. Venha descansar, venha renovar as suas energias. Ou seja, ali ele está descrevendo, mas ele também está convencendo. Aí aqui, ó, descrever pode ser objetivamente ou subjetivamente. Esse copo, eu descrevo ele apenas objetivamente, tá? Eu vou dizer que ele é azul escuro, algumas pessoas podem discordar, tá? E que ele é bem largo, cabe bastante café aqui dentro, ou chá, tá? Subjetivamente, o que eu descrevo subjetivamente? Pessoas. Pessoas eu descrevo subjetivamente. Então, eu posso descrever pessoas objetivamente e subjetivamente, posso descrever objetos de maneira objetiva, posso descrever lembranças, sentimentos, sensações de maneira subjetiva, tá? Ou objetiva também. Depende de como que vai desenvolver aí a sua narração, tá? Dentro da descrição também tem narração, tá? Aí aqui, ó, tem um trechinho do Primo Basílio, tá? Do Essa de Queiroz. Mas isso aqui, se vocês procurarem a música Amor, I Love You, da Marisa Monte, vocês acham esse trecho, tá? Com Arnaldo Antunes. É a música Amor, I Love You, da Marisa Monte com Arnaldo Antunes, tá? Porque o clipe da música mostra cenas do filme, O Primo Basílio, e tem uma parte que o Arnaldo Antunes narra exatamente isso aqui. Então, aqui, ó, é um romance, tá? No qual tem a narração da história da Luísa com o seu marido Jorge e o primo Basílio, né, de quem ela se torna amante, e é um livro extremamente descritivo. Essa de Queiroz, ele descreve muito em todos os seus livros, alguns são até chatos de ler. Então, ó, tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. O seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira em um banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo condizia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Aqui, ela descrevendo o sentimento dela, as sensações dela. Nossa, é incrível. Fico até arrepiada de ver como ele era bom em descrever, como é incrível um pequeno trechinho como esse, né, vindo de um grande autor. Aí agora aqui, ó, a gente vai para uma sequência já mais narrativa. Ergueu-se de um salto, passou rapidamente um roupão, veio levantar os transparentes da janela. Que linda manhã! Era um daqueles dias do fim de agosto em que o estio faz uma pausa. Foi ver-se ao espelho, tá? Então, na primeira parte, a gente tem toda uma sequência de descrição, tá? Na segunda parte, a gente tem uma sequência narrativa. E aqui a gente tem um narrador em terceira pessoa, onisciente, tá? Porque a Luísa não tá falando nada disso. Ela em nenhum momento disse que era a primeira vez que me escreviam aquelas sentimentalidades. Mas ela está pensando e ele sabe o que ela pensa. Ele conhece todos os sentimentos dela, tá? Dissertativo, tá? Artigo de opinião, abaixo-assinado, manifesto, sermão, teses, enciclopédia, resumo escolar, tá? Esclarecer a principal função social desses gêneros é esclarecer o leitor através da exposição rigorosa e clara de um assunto. Os textos dissertativos podem ser expositivos ou argumentativos. Então, você pode fazer um texto dissertativo no qual você vai apenas expor sobre algum assunto, tá? Importante, ou você pode também argumentar, tá? Um texto dissertativo expositivo visa apenas expor um ponto de vista.
não havendo a necessidade de convencer o leitor. Já o dissertativo argumentativo, não, vai persuadir e convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Então, enquanto que o dissertativo expositivo apenas expõe o ponto de vista, o argumentativo não. Você tem que convencer. As redações, a maioria das redações de vestibular, as grandes instituições, elas usam mais o dissertativo argumentativo. Estrutura do texto dissertativo argumentativo. Introdução. Na introdução, você apresenta o tema, o problema e a tese. Lembrando, tema e título são coisas diferentes, tá? Normalmente, os alunos, eles esquecem disso e pegam lá o tema e colocam o tema como se fosse o título. Não, gente, tema e título são coisas diferentes, tá? Nesse tipo de texto, a partir do tema, você vai criar um problema e vai elaborar a sua tese sobre esse problema, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um assunto polêmico. O tema é violência contra a mulher. Aí eu vou elaborar um problema. A violência contra a mulher no Brasil tem subido muito durante a pandemia. E eu vou elaborar uma tese para isso. Ou seja, por que que a violência contra a mulher aumentou durante a pandemia? Eu vou criar minha tese. Por que isso está acontecendo? É por conta que as pessoas estão passando mais tempo em casa? É uma questão cultural, porque os homens são violentos mesmo, sempre foram, e isso está aparecendo mais agora, tá? Então, eu vou criar minha tese. No desenvolvimento, a introdução costuma ter 1 ou 2 parágrafos. O desenvolvimento costuma ter entre 2 e 3. A conclusão entre 1 e 2 parágrafos, tá? Então, se você vê um texto assim, nesse formato, tá? 1 parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento, 1 de conclusão, pode apostar ali que é um texto dissertativo, tá? Aí você só tem que dar uma observada melhor, se é argumentativo ou expositivo. Aí, voltando a falar da violência contra a mulher. Eu posso elaborar quantos argumentos eu quiser, mas quanto mais argumentos eu crio, mais eu tenho que convencer, tá? Eu tenho que falar, argumentar para convencer do meu ponto de vista. Então, a ideia, o melhor é que se use apenas 2 ou 3 argumentos, tá? Na conclusão, você retoma o tema, violência contra a mulher, faz uma reafirmação da sua tese. A minha tese é de que a violência aumenta porque é um fator cultural. Então, o homem brasileiro já é mesmo um pouco mais violento. Então, essa é a minha tese, um exemplo, tá? Só estou criando polêmica. E eu tenho que elaborar uma proposta de intervenção. Esse aqui é um modelinho Enem, tá? O Enem gosta muito de fazer isso aqui. Alguns concursos também gostam muito de fazer isso aqui, tá? Exigem proposta de intervenção, tá? Então, se você não cria uma proposta de intervenção nisso aí, você já tá fora, tá? A proposta de intervenção, gente, é você resolver o problema, tá? Faltou eu falar isso. Expositivo. Notícia, artigo, reportagem, resumo escolar, verbete de dicionário. Vocês vão observar que, às vezes, os gêneros estão se repetindo, tá, gente? Repete mesmo, tá? Então, eu acho que resumo escolar e verbete de dicionário já estava lá atrás, em outro tipo, tá? É assim mesmo, vai repetir, tá bom? O texto expositivo, ele vai informar, esclarecer através da exposição de um determinado tema ou assunto, tá? Aqui não tem objetivo nenhum de convencer, apenas vai expor fatos, ideias, tá? A linguagem é clara e concisa. Por exemplo, esses dias eu estava lendo um texto falando a respeito de gelatinas. Era um texto expositivo falando a respeito da gelatina. Isso, era um gênero didático-científico, tá?
o gênero didático-científico estava dentro do gênero textual expositivo, do tipo textual expositivo. Então, ó, o tipo textual era o expositivo, e dentro dele estava esse texto didático-científico, do gênero didático-científico, falando sobre a gelatina, falando como que é feita a gelatina, né? A gelatina é engraçado, tá, gente? Mas ela é feita a partir de ossos e cartilagens de porcos, bois, vacas, vários animais. Aí ferve tudo aquilo ali por um bom tempo, ferve eternamente. Aí depois pega aquela água, põe inteira para secar em algum lugar com algum produto químico. Aí vira o pozinho, depois você pega e esfarela o pozinho, enfim, é gelatina, tá? Para tirar o quê? O colágeno que tem das cartilagens e dos ossos desses animais, para a gente consumir e ficar com a pele bonita, tá? Então, ó, o texto expôs, tá? Fez uma exposição do processo de fabricação da gelatina, tá? Em nenhum momento tentou convencer a gente a não consumir gelatina ou a consumir a gelatina, somente expôs o processo de fabricação, tá? Aí era dentro do gênero didático científico. Estrutura do texto expositivo, ele tem apresentação, desenvolvimento, conclusão. Que recursos que o texto expositivo usa? Informação, tá? A informação nova sobre como é feita a gelatina. Descrição, descreveu todo o processo de produção da gelatina, tá? De fabricação de uma gelatina. Definição, tá? Falou lá o que era colágeno, tá? Teve a definição de colágeno, mas eu não lembro para falar aqui. Enumeração, tá? Enumerou do início ao fim todas as etapas do processo, tá? Não teve comparação, tá? Mas pode ter comparação também, tá? No texto expositivo. Então, vai comparar duas coisas, tá bom? Por exemplo, eu não sei, tá? Se existe gelatina vegana. Não sei, eu tô só inventando. Porque eu acredito que as pessoas que são veganas não comem gelatina, se elas souberem a origem da gelatina, né? Então, vamos supor que exista uma gelatina vegana. Poderia haver ali nesse texto uma comparação entre o processo de fabricação da gelatina vegana com o processo de fabricação da gelatina normal. Mas eu não sei, tá? Se tem gelatina vegana. E contraste, tá? Vai fazer ali uma oposição, tá? Vai opor algumas ideias, tá? Dentro do texto expositivo. Nesse texto da gelatina também não tinha contraste. Estamos fechando, tá, gente? E principais gêneros do injuntivo e prescritivo. Receita, manual de instrução, bula de remédio, cláusulas contratuais, edital de concurso público. Esses textos aqui, eles têm a intenção de dar ordens ou orientar a respeito de como você deve agir, tá? Ó, o prescritivo apresenta as seguintes características. Ele instrui o leitor sobre um determinado procedimento. Exige que o leitor siga as determinações. Não permite a liberdade de ação ao leitor. Emprega verbos no infinitivo imperativo, tá? Ou no presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Então, infinitivo imperativo, tá? No imperativo, vai dizer assim, faça, abra, tá? Ou no infinitivo, fazer, abrir a porta, tá? O texto injuntivo ou instrucional. Prescritivo aqui o primeiro, injuntivo instrucional o segundo. Ele vai instruir o leitor, tá? Mas ele não vai dar uma ordem, tá? Ele vai somente instruir. Ele utiliza uma linguagem mais simples, mais objetiva. Permite a liberdade de ação do leitor, tá? Emprega verbos no infinitivo imperativo ou no presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito, tá? Então, ó, normalmente aqui ele vai usar os mesmos tipos de verbo, tá? Mas como todos os elementos anteriores
não são de dar ordens, tá? Então, você percebe claramente que aqui são só instruções, tá? Então, normalmente ele vai colocar aqui, ó. Se preferir, coloque temperos a gosto, tá? Aí ele vai fazer esse tipo de ordem. Aí agora que acabou. Agora que acabou, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda pergunta, tá bom?